regime fiscal brasileiro, que Isso. o presidente Lula está propondo aí através do seu ministro da Fazenda, e vamos, portanto, sem o economês, Sem economês, vamos tentar traduzir aí para as pessoas para que elas possam acompanhar e fazer perguntas depois. Pronto, pelo 981543814 você pergunta, tira dúvidas com o professor de economia, o deputado Mauro Filho. O governo está prometendo enviar na semana que vem ao Congresso a nova regra fiscal. A proposta que foi detalhada ontem pelo ministro Fernando Haddad foi bem recebida pelo mercado financeiro. Ficou dividido, vamos dizer aqui, ficou dividida. A Bolsa subiu 1,89%, o dólar caiu 0,7%, cotado a 5,09 centavos. E a gente sempre coloca isso como se fosse a referência de todo o projeto, de toda novidade, todo projeto novo. O texto estabelece que o crescimento das despesas vai ser limitado a 70% do avanço das receitas. Eu depois vou pedir para você explicar tudo isso, porque para mim aqui é igual que ele está querendo zerar. O meu é zero. Ele está querendo chamar zerar o déficit primário já no ano que vem. Então vamos começar pela primeira pergunta, Mauro. Vamos lá. O que é o arcabouço? Bom, na realidade, nós estamos tratando de um regime fiscal em que o país deve entrar para que suas contas, seus resultados, da receita que ele recebe, ele não tenha uma despesa muito maior que gere um déficit. E qual é a consequência disso, quando gera esse déficit muitas vezes? O governo aumenta o seu endividamento, pressiona a taxa de juros, diminui a atividade econômica, porque o empresário, quando vai captar dinheiro, está muito caro e ele não consegue repassar isso no preço, e faz-se todo um desarranjo na economia brasileira. Isso vinha acontecendo agora? De 2014 para cá, o Brasil sempre vinha com déficit primário. Primeiro vamos explicar o porquê de primário quer dizer isso. Resultado primário quer dizer receita menos despesas, sem que naquelas despesas esteja o pagamento da dívida. Por exemplo, juros. Então, é só primário. Educação, saúde, previdência, pagamento da folha, pagamento de dívida, juros, amortização, tudo é fora. Então, o conceito de primário é para a gente entender que nós estamos tratando de despesa do dia a dia, mas não tratando da dívida pública. Ou seja, possível zerar até o ano que vem esse déficit primário? O que é que diz a proposta que foi apresentado para nós, para mim, mas para os outros 10 parlamentares na residência oficial do presidente Arthur Lira, lá da Câmara dos Deputados, na quinta-feira, porque ele anunciou ontem para os senadores, mas já tinha anunciado para todos nós lá, que estamos procurando clarear dentro da Câmara dos Deputados. Eu tenho um grupo de 60 deputados que na próxima terça-feira eu vou fazer uma exposição para eles, né, item por item de todos esses pontos, que tem alguns que as pessoas não estão entendendo. Estão voando. E eu quero, portanto, aqui aproveitar e eu vou dar alguns detalhes que só o seu programa tem. Por exemplo, então vamos para o básico. O básico é o seguinte, o fio da meada é de que se você crescer 10% a sua receita, o aumento da despesa não poderá exceder a 70% desse crescimento. Então, se eu cresci 10, 70% de 10 é 7. Então, a minha despesa só poderá crescer 7%. Passou daí, eu vou explicar que tem penalidades. Eu vi muita coisa no jornal hoje dizendo que não tem nada, não tem absolutamente coisa nenhuma, o que não é verdade, que a gente precisa, portanto, clarear com tranquilidade, sem muita pressa, que é o seguinte: se porventura ele propuser aumentar a despesa além de 70, isso gera uma penalidade. O ano seguinte, ele não mais poderá aumentar a despesa 70% do que crescer a receita do ano seguinte. Mas sim, só poderá crescer 50%. E vai sendo penalizado, 50%, 40%, eu não sei se vem 30% porque eu não tenho o texto. Mas então há uma penalidade se porventura isso for efetivamente descumprido. Quem paga? Quem paga, quem paga sempre o imposto, quem paga é a população brasileira. Que vai ter um governo desarranjado, pode gerar inclusive processos inflacionários, que diminui o poder de compra
das pessoas, que diminui o poder de compra do salário mínimo. Então a gente tem. Por isso que esse regime, que agora se popularizou como arcabouço, né, que é um arco de proteção de regras que devem estar dentro da gestão pública, da gestão financeira. É o esqueleto da regra. É o esqueleto da regra. São os pormenores, que o primeiro é esse, que não pode crescer mais do que 70%. Entretanto, dentro desse crescimento, você pode ter, comparado com a inflação, olha, atenção agora, comparado com a inflação, a despesa do ano anterior, ele poderá crescer em termos reais. O que é isso? Além da variação da inflação, ele tem uma banda de variação, que pode ser de 0,6% a 2,5% no máximo. O que quer dizer isso? Em 2022, a receita cresceu no Brasil. Vamos dar um exemplo prático. 2022, para as pessoas compreenderem. A receita cresceu 6,6% em 2022. Em 2021 cresceu, foi de mais 17%, porque teve receitas atípicas. Vamos manter o padrão normal, 6,6% de crescimento da receita em 2022. Se eu reproduzisse esse crescimento sem aumentar mais nada, a despesa só poderia crescer 70% desse percentual, que ia dar 7 vezes 6, 42, 4,2%. Mas, olha o detalhe agora. Em tese, eu poderia ir a 7 vezes 6, 42. A 4,2% de crescimento da despesa, não é? Não estou limitando a 70%, mas tem uma banda que diz que eu só posso crescer de 0,6 a 2,5%. Então, mesmo com o crescimento de 70%, dando 4,2%, eu não vou poder ir até aquele percentual, porque tem uma banda que limita o crescimento da despesa, que vai no mínimo de 0,6 e no máximo de 2,5. Esse é um detalhe que tem eu inclusive já vi no jornal e que precisa ser clareado. E as pessoas me perguntaram ontem, mas professor Benevides, que lá é professor Benevides, deputado Mauro Benevides, mas professor Benevides, mas a receita 70% não é 4,2, o que é que vai ser feito desse dinheiro a mais? O governo vai pegar esse dinheiro com duas finalidades. Primeira finalidade, ele poderá fazer um caixa. Por quê? Porque se nós tivermos um ano de decréscimo da atividade econômica, e aí a despesa teria que diminuir, o que é que o governo vai fazer? Ele vai pegar aquele caixa e vai tentar manter no mesmo patamar a despesa que estava. Ele vai trazer o dinheiro do caixa e vai colocar para pagar essa despesa, que em tese era para cair, porque o PIB caiu, mas isso não vai acontecer porque o caixa está lá reservado. E o segundo ponto, ele tira uma parte disso para o caixa e a outra parte vai para onde? Vai para o pagamento da dívida pública. Ele precisa dar sustentabilidade, olha o nome como é bonito, Neto, sustentabilidade intertemporal da dívida, ou seja, ao longo dos anos, né, essa dívida não pode crescer demais como proporção da riqueza brasileira, ou seja, como proporção do produto interno bruto. Então, esse detalhe, portanto, tem vamos dizer assim, uma baliza que a partir dali a despesa não poderá crescer, mesmo que a receita cresça além desse percentual. Eu li hoje que o arcabouço não vai ter punição por crime de responsabilidade, como aconteceu, por exemplo, levou ao impeachment de Dilma, é isso? Veja, a lei de responsabilidade fiscal, eles são regras de cunho gerencial, orçamentário e financeiro. Ele não é regra criminal, né? Não tem nada a ver com isso. Então, a preocupação é que o Brasil estava correndo frouxo, muitos anos com déficit primário, isso estava aumentando o endividamento do governo, drenando muito dinheiro para a dívida pública. Esse ano, eu queria me dirigir à senhora dona de casa, meu caro trabalhador que está aí no seu transporte, encaminhando ou indo para o seu trabalho. Quero me dirigir aos taxistas, a todos, enfim, que estão nos ouvindo, porque ou o Brasil faz essa correção, ou então, Nonato, a gente ia desandar. E é por isso que eu sei que tem gente que diz que ainda não é tão forte. Eu já vi duas pessoas, a grande maioria, acha que é um arcabouço preliminar importante, mas que isso não é uma regra 100% que vai, vamos dizer assim, balizar esse crescimento. Mas, como eu dizia, esse ano
atenção, enquanto eu pago 300 bilhões de folha do governo federal, enquanto eu invisto com saúde 140 bilhões por ano, enquanto eu gasto 129 bilhões na educação, vocês sabem quanto nós brasileiros, Nonato, vamos pagar somente de juros, não estou falando nem da amortização, nem vamos separar o que é amortizar o principal e o que é o juro, que são os juros, né, dessa dívida. Nesse ano, a previsão de pagamento dos juros da dívida pública brasileira é da ordem de 740 bilhões de reais. Isso não pode acontecer. Todo o esforço arrecadatório do governo, ele acaba, em vez de ser drenado para ampliar o gasto social, por exemplo, ele tem uma destinação para o pagamento de juros, e aí não há nenhuma reclamação. Esse tal mercado, né? Não tem essa palavra? O mercado está reclamando. Esse mercado fala, ele tem voz, ou uma pessoa, né? Esse nome, inclusive, não aparece na imprensa. A imprensa não diz quem é o cara do além, sabe? Ele é do além. E aí o pessoal diz assim, olha, o mercado está dizendo... Mas não sabe, quase sempre não são os grandes investidores. Não, o mercado basicamente é o sistema financeiro. O sistema financeiro. E os asset management, né? As empresas gerenciadoras de ativos, dos grandes investidores que você acaba de falar nesse exato momento. Mas tem que... Essa interlocução, ela é obscura. Você não identifica qual é o banco no mercado que está dizendo que isso não presta. Ninguém sabe. Quem é o grande investidor... Né, que está assim muito preocupado, de tal maneira que ele protege muito a rentabilidade. Aí eu compreendo a sua rentabilidade, porque quanto mais alto o juros, maior a rentabilidade. Você falou que se a meta não for cumprida, vai haver uma redução do crescimento no ano da despesa no ano seguinte. O que fazer se houver isso? O arcabouço desaba? Não, pelo contrário. Você torna o arcabouço crível. Ou seja, os investidores passam a acreditar que agora sim o Brasil tem uma regra. Descumpriu, paulada da despesa. Foge à economia de outros países, como é aplicado? Só para fazer uma comparação. Vamos fazer uma comparação. Argentina. Eu me dei aqui 2 minutos. Existem 4 regras de arcabouço fiscal. 4 regras de regimes fiscais pelo mundo inteiro. Vamos elencar cada um deles. O primeiro é o controle da despesa, que é o teto do gasto que acabou de ser feito aqui no Brasil. O segundo arcabouço é você controlar, ter parâmetros para a dívida pública. Você tem, por exemplo, os Estados Unidos, ele tem, todo ano, ele coloca um limite máximo para onde a dívida pode ir. Terceiro, você controla pelo resultado orçamentário. Você deixa, no ano, você tenta zerar, receita orçamentária, não é primária, zerar. E a quarta é a da receita. Você vincula a despesa baseado, o seu foco principal é a receita. Nenhum desses arcabouços era utilizado com toda precisão aqui no Brasil usava muito o teto do gasto agora. Porque qual é o erro do teto do gasto? O teto do gasto, ele permite que a despesa de um ano anterior para o atual, ele só cresça pela variação da inflação, mesmo que a receita cresça 3 vezes mais a inflação. Essa regra é anti-inflacionária? Essa regra, o Brasil passou por processos inflacionários intensos agora. O Brasil, em 2021, teve uma inflação de 2 dígitos, de 10,06. É isso que eu quero saber. Então, se ao final de 2023 a gente vai ter uma inflação estabilizada ou pelo menos controlada. Bom, primeiro, o Banco Central tem feito uma política de juros que tem penalizado, assim, de maneira gravíssima a economia brasileira. Isso tem prejudicado aos investidores, aos empresários. Isso tem prejudicado a geração de emprego no Brasil. Aos próprios consignados aposentados que tiram dinheiro, de repente viram que o teto de juros subiu. O presidente quis sustentar lá em cima e depois veio atrás, voltou. O ministro Lupe baixou de 2,14 para 1,70, mas a pressão do mercado fez com que essa redução fosse de 2,14 para 1,97, que é o juro hoje do consignado, que no INSS, qual é o risco de uma operação que o governo paga a folha todo mês? Nunca deixou de pagar. Governos estaduais... Será não, porque nós temos desde o Tasso, a gente tem aí, eu mesmo, 12 anos como secretário de Estado da Fazenda, sempre foi uma preocupação muito intensa em relação a essa questão. Agora, risco zero, quer cobrar taxa de 2% ao mês.
Não é negócio de ao ano, em alguns países aí cobrando 7%, 8% ao ano. Aqui é 2% ao mês, ou seja, essa disputa, esse tal de mercado, acabou realmente tendo muita força e ele é quem determina muitas vezes esse parâmetro. Então vamos para a sua pergunta. A inflação, portanto, ela, se for uma inflação de excesso de demanda, ou seja, vocês têm mais compras do que estão vendendo, taxa de juros consegue fazer um controle dela. Por que isso? Porque o Brasil, a faixa de renda brasileira é muito baixa. As pessoas compram muito a crédito. Quando você eleva a taxa de juros, você encarece o crédito. E quando você encarece o crédito, você reduz a demanda. Então, ele tem um fator preponderante na determinação. Agora, a inflação brasileira, ela em 2021 e 2022, ela foi oriunda de 3 coisas. Primeiro, a bandeira vermelha doida da energia. Segundo, o aumento do preço dos combustíveis, por essa política absurda que a Petrobras tinha de vincular o seu preço interno ao preço internacional. E quem quiser debater, eu estou pronto para poder debater. Petrobras parou de investir por decisão própria de governo, do Ministério da Fazenda, parou o investimento, aumentou o lucro para distribuir dividendos para 46% dos seus investidores são estrangeiros. Aliás, Nonato, vamos dar aqui um detalhe. A Petrobras distribuiu mais dividendos em 2022 do que a Apple em todo o mundo. Ela distribuiu mais dividendos do que a Microsoft em todo o mundo. Só para vocês verem a que ponto chegou, né, o destempero de fazer esse corte de investimento e mandar a Petrobras para privatização. Mas vamos voltar. Então, inflação estava muito associado ao que nós chamamos de preços administrados. O preço da energia, ele não é um preço de excesso e produção de demanda e oferta. Não é. O preço dos combustíveis também não era. Era a vinculação com a variação do barril lá fora, que a Petrobras usava isso. Então, eu interpreto que essa taxa de juros muito elevada, e aí vai ser uma segunda surpresa agora. A inflação de 2021 foi 10,06. A inflação de 2022, que acabou agora, a oficial é de 5,76. Mas, se eu retirar o efeito da redução do imposto do ICMS, sabe quanto é a inflação? 9,75. Então, essa taxa de juros que está aí, que o Banco Central está louco em manter, e que não abre mão disso e tudo mais... É fictícia. Não está tendo potência, não está tendo potência para poder fazer essa redução. E mais grave, está onerando o pagamento de juros, né, do governo federal. Então, tem todas essas nuances. Mas vamos, o segundo ponto, Nonato, ainda... Vamos que eu quero dar um intervalinho aqui do comercial. Mas vamos faturar. Enquanto você vai beber água aí, vou deixar no ar uma pergunta. Receitas extraordinárias para investimentos do governo, para obras. Colocar na discussão aqui, a partir dessa nova regra fiscal, e a gente vai para o intervalo. Mande pergunta pelo 981543814, que ele responde. 101. Mande a sua mensagem ou o seu áudio aqui pra gente. A sua participação é muito importante. É você que ajuda a gente a fazer o Jornal Jangadeiro, compartilhando sua denúncia, sua reivindicação, indo atrás dos seus direitos e, claro, trazendo as informações mais relevantes do Ceará. Da capital ao interior, a gente faz questão de mostrar o que há de mais importante para você. Na economia, na segurança, na saúde, no trânsito e para o seu lazer também. Seja através da TV, do rádio, da internet ou das redes sociais, saiba que a gente está sempre junto, ao seu lado. Para que você possa ver, ouvir e ler quando e onde quiser. Para fazer o jornal mais relevante do Ceará, a gente conta com um propósito muito forte: você. Jornal Jangadeiro, cearense de propósito. Mande a sua mensagem ou o seu áudio aqui pra gente. A sua participação é muito importante. É você que ajuda a gente a fazer o Jornal Jangadeiro, compartilhando sua denúncia, sua reivindicação, indo atrás dos seus direitos e, claro, trazendo as informações mais relevantes do Ceará. Da capital ao interior, a gente faz questão de mostrar o que há de mais importante para você.
na economia, na segurança, na saúde, no trânsito e para o seu lazer também. Seja através da TV, do rádio, da internet. O assunto é tão... dá uma compulsão na gente para querer entender tudo, que a gente estava conversando aqui no intervalo, e a Carla Moura, faça essas colocações que você ainda há pouco falou com o Mauro. A gente tem, eu fico pensando aqui no tempo, né, porque uma proposta como essa mexe como um todo na economia do país, e aí a gente fica com muitos pontos para discutir e debater, mas eu queria aproveitar o espaço, a gente conversava aqui no intervalo, sobre a questão do Fundeb e do teto da enfermagem, né? Que até então as informações iniciais eram de que ficariam de fora. E o professor informava aqui, o deputado, que não de fora dos 70%. Aliás, de fora dos 70%, mas na proposta. Como é que fica exatamente? Vamos lá, porque são 2 pontos. Atenção, professores, atenção a todos que fazem educação. Quero pedir também ao pessoal da saúde, da enfermagem. Aliás, Leonardo, eu sou o autor da emenda constitucional que garantiu a fonte de recursos para o pagamento do piso da enfermagem em todo o território brasileiro. Tenho feito uma luta muito grande e a ideia é que até maio esse piso possa estar efetivamente aí no contra-cheque de toda a enfermagem, não só enfermeiras, mas técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras. Mas vamos lá, em relação ao Fundeb e ao piso da enfermagem. Hoje, o Fundeb e o piso da enfermagem, eles têm um tratamento constitucional na medida que eles não entram em qualquer teto. Portanto, quando eu calcular o crescimento de 70% da despesa, não vai estar nesses 70% os 18 bilhões da saúde, do Fundeb, e os 11 bilhões da saúde. Entretanto, ele não está no 70%, mas ele está obrigatoriamente no resultado primário que vai estar associado ao tamanho dessa despesa. Então tem controle lá também. Passaram isso como se fosse uma coisa assim, licenciosa e vamos fazer. Não havia esse limite, não? Não havia esse limite. O limite era o gasto total, né? Vamos dizer assim, né? Que era o teto do gasto, que você crescia somente pela variação da inflação. Então, resumindo, o primeiro ponto, ela não está nos 70%, mas está sim na apuração do resultado primário, que são metas que vão ser estabelecidas em lei e que, não sendo cumpridas, serão penalizadas no ano seguinte. Segundo ponto, esse não está na imprensa. Só o Nonato do programa aqui que vai dizer isso aqui agora, que é o seguinte. Atenção. Atenção, saúde e educação tem uma vinculação constitucional de aplicação vinculado à receita. Educação, o governo federal tem que aplicar no mínimo 18%, e a saúde tem que aplicar no mínimo 15%. Aliás, como é que é no Estado? No Estado é 12 na saúde e 25% na educação, e dos municípios 25% na educação e 15% na saúde. Mas vamos manter aqui no governo federal. Atenção, então, você é obrigado a aplicar 18% em educação, vinculado à receita, e 15% em saúde, vinculado à receita. Que hoje, com o teto do gasto que está, Nonato, essa vinculação está suspensa. Portanto, ele só aumenta com a variação da inflação. Então, esses 6% de 2022 e os 17% de 2021, ele foi cortado de saúde e educação. Isso foi para dívida, pagamento da dívida. E agora, nesse arcabouço, que ninguém está dizendo, e eu vou explicar aqui agora. Vamos para o nosso exemplo, que a receita cresceu 10, 70% de 10 é 7. Portanto, as despesas totais só poderão crescer 7%. Saúde e educação, entretanto, como lei complementar, que é o arcabouço fiscal, não altera a Constituição, ela é uma legislação inferior à Constituição, isso significa que os 18% da educação e os 15% da saúde têm que crescer de conformidade com a receita. Então, se a receita cresceu 10, apesar da despesa total só poder crescer 7, que são 70% de 10, saúde e educação vão crescer 10. E as outras despesas, atenção,
Ficaram limitadas. Vão ficar limitadas, mas tem que ser um percentual menor. Crescer 3, 4, de tal forma que, na média, conceda 70%. 70%. Olha o detalhe. Então, educação e saúde. Exemplo, que as pessoas gostam de anotar às vezes, é uma receita que cresceu 10%, a despesa só pode crescer 7%. Saúde e educação vai crescer 10% e não 7%. Lembrando que 7% é o crescimento da despesa total. Ora, se saúde e educação vai crescer 10%, isso significa que as outras, pessoal, previdência, custeio da máquina e tudo mais, vai ter que crescer menos do que 7% para que, na média, o crescimento total da despesa deu 70%. Esse aqui, cara, esse é um ponto também importante que as pessoas, ninguém tinha percebido ainda e a gente está procurando traduzir aqui agora nesse arcabouço fiscal. Traduza para a gente essa visão, por exemplo, de analistas, de que a sinalização de que boa parte do ajuste vai se dar ao lado de receitas frustrou a expectativa de alguns que ainda esperavam a regra mais dura ao lado dessas despesas. O ministro vinha sendo pressionado pelo próprio PT, as alas do próprio PT, a propor um arcabouço compatível com uma trajetória mais gradual do que ajuste nas contas públicas. Ele fez correto ou ele pode alterar isso daqui até apresentar? Ele fez questão de dizer que hoje isso não é mais uma proposta do Ministério da Fazenda. Hoje isso é uma proposta do governo federal. Em brigas economistas, a ala mais à esquerda do PT, foi lá, vem cá. Esse é o produto final, porque isso tem que ser entendido, porque senão dá problema na votação no Congresso. Né? Então tem que estar todo mundo afinado desse propósito, que esse é o alicerce fundamental para que você possa projetar isso e dar essa posição crível. Agora, que realmente tem um embasamento no crescimento da receita, tem. O governo quer tomar algumas medidas, e eu vou adiantar logo aqui 3, para a população logo tomar conhecimento. Pagar imposto. Primeiro delas é o seguinte. Os que não pagam, pagavam imposto? Exatamente. Quem ele vai ter uma ação mais eficaz aí em relação a algumas discussões de não pagamento de imposto que estão no CARF. O que é o CARF? É o contencioso administrativo tributário do governo federal, onde estão as disputas de interpretações da legislação tributária. Lá, por exemplo, tem uma perspectiva de recebimento de quase 50 bilhões de reais só nessas decisões. Porque esse número também eu vou dar, eu sei que é um número meu árido, mas vamos lá. O contencioso administrativo tributário do governo federal tem 1 trilhão de recursos para serem definidos. 92 mil processos. Mas, entretanto, olha aqui, Nonato. Desses 1 trilhão, total em valores, e 92 mil processos. Entretanto, você tem 156 processos dos 92 mil, que representam somente 64 empresas que importam em 500 bilhões de reais. Ou seja, metade desse contencioso é um númerozinho de 50, 60 empresas. Não, deputado beber água aí. 50, 60 empresas. Nós estamos aqui com o Mauro Filho contando, está destrinchando tudo. Ele tá fazendo aqui uma espécie. Como é que faz no esqueleto? Anatomia. Está fazendo uma visão anatômica desse arcabouço. Então vamos às 3 medidas lá. Primeira entrar nessa disputa aí, resolver isso de imediato, para que isso possa gerar, e a previsão é que isso dê no mínimo 50 bilhões. Segundo, o Brasil hoje exonera o governo federal 4% do PIB. Isso dá 400 bilhões. Ele vai mexer em algumas isenções que o governo federal tem. Isso aí tem que ficar claro. Ele não disse assim abertamente, eu já estou logo dizendo que ele disse para nós. Por exemplo, ele vai tirar desses 400 bilhões, você tem 70 da microempresa, tem uns 28 da Zona Franca de Manaus. O resto, eu acho que ele vai dar uma mexida aí, desses 300, ele vai tirar mais uns 50, mais uns 60, ele vai também mexer disso aí. E terceiro ponto, aí eu vou ter que dizer. Terceiro ponto é o seguinte. Revelação. Vamos lá. O Brasil e a Estônia são os únicos 2 países do mundo onde a pessoa física que recebe dividendos. O que é dividendos? Quando a empresa lucra um certo valor, ela compartilha
esse lucro com os seus acionistas. Tipo As Petrobras. Pessoas, tipo Petrobras. Então tem gente lá recebendo 300 milhões, dividendos de banco, 1 bilhão, 2 milhões. Então pessoa física no Brasil paga 0 de imposto de renda. Donato não, que é um homem que ganha bem, paga muito imposto de renda, não tem... Obrigado. Muito obrigado por você. Não tem problema. Isso era para ser dito amanhã, de abril. Mas enfim, então ele vai, Donato, pode anotar que se ia ter aumento ou não de imposto, ele vai tomar essas medidas administrativas, mas eu creio que ele vai propor, logo em agosto, ele vai propor a incidência com a alíquota de 15%. E detalhes, com a alíquota de 15%, mas isentando quem recebe, aí está em dúvida, se quem recebe até 10 milhões de reais, está vendo como não é tão ruim? Ou então até 20 milhões. Eu sei que você recebe uns 4 ou 5 aí de dividendo, mas então você estaria fora do pagamento. Mas junto, por exemplo, à negociação no Congresso. Sim. Essa revelação que você está fazendo não pode levar a oposição a ficar contra as regras? Veja, o Congresso, a Câmara dos Deputados já aprovou. O Senado não votou, mas a Câmara aprovou o imposto de renda na distribuição para a pessoa física de dividendos. Na empresa, atenção pessoal, atenção empresário, se você gerou lucro, se você não pagou imposto de renda, se você não for distribuir o dividendo para o seu acionista, você não paga mais imposto não, vai investir. O imposto só virá se a pessoa física receber o dividendo que vai ser distribuído, entre outros. Tem empresas grandes que distribuem dividendos e tudo mais. Então é importante que essa medida, ele não falou, e eu estou anunciando essa terceira aqui, porque eu tenho certeza, além da reforma tributária, que vai chegar para ajudar, nós somos 12 deputados da Câmara dos Deputados, que está tratando disso. Aí a Câmara cometeu essa loucura lá de me colocarem lá dentro desse processo. Somos um dos 12. Inclusive, daqui a pouco, ao meio-dia, eu vou lá no Siduscom, tentar traduzir para eles qual o impacto disso na sua carga tributária. Portanto, 3 medidas aí já soltei aqui de pronto, porque isso vai ajudar a ampliar 150 bilhões de receita para o ano. Zerando o 10 para terminar, 0 em 2024, superávit de 0,5% do PIB, isso dá 50 milhões mais ou menos em 2025, e 1% do PIB, que dá mais ou menos 100 bilhões, 110 bilhões, só que não dá minhas contas. 1% do PIB não é porque ele quer em 2026, não dá para estabilizar a relação dívida-PIB lá, para não aumentar mais. Mas com 1% em 2026 não alcança. Tem que ser no mínimo 1,5%. E eu vou estar atento na Câmara para ver se eu consigo cravar esse valor um pouco mais apertado para que essa estabilidade realmente chegue. Aula de economia para revelar aqui, para a gente destrinchar o arcabouço fiscal, que parece que o objetivo principal de tudo isso não é diminuir despesas, mas ter um controle qualitativo dos gastos. Agora você, como diz na linguajar, matou a pau. Aqui não há assim, controle para vai cortar isso aqui, que é o que muita gente no mercado queria. Mas pelo menos daqui para frente, quem fez. Daqui para frente é tudo controlado, não tem conversa. E com o olhar também, o que eu acho que a fraqueza do processo é de que você não olha muito para essa questão do pagamento do juro da dívida, sabe, Donato? Isso continua solto no Brasil. Você tem aí, você tem 58 mil brasileiros que detêm 470 bilhões de reais de patrimônio. É um processo, e boa parte desse patrimônio que ele recebe todo ano vem inclusive de dividendos, de pagamento de dividendos. É uma inequalidade que eu achava que o arcabouço, ou seja, o novo regime fiscal, ele poderia ter tido algum acompanhamento. Mas professor Mauro, estou falando isso, o senhor está querendo dar o calote? Não é isso, gente. O Congresso precisa acompanhar essa evolução. E hoje eles não têm limite. E você tem batido isso lá? Eu tenho batido sistematicamente, porque lá no Congresso é importante que a população brasileira, para terminar, Donato, quando você quer suplementar uma despesa primária no orçamento da União, o presidente pode fazer por decreto até 20% desse total. A despesa financeira, atenção cearense brasileiro, enquanto a despesa primária, o presidente da República está limitado a incrementar por decreto até 20%, pasmem, Nonato, Carla e meus caros ouvintes internautas aqui conosco. Quando a despesa financeira aumentar
além do que está previsto, e eu vou logo dar o número, o orçamento está previsto pagar 350 bilhões de juros esse ano. Vai ser 740. Você sabe qual é o limite que o Congresso dá ao presidente para ele suplementar, para pagar o juro da dívida? O céu é o limite. Não tem limite. Gente, será que eu tô falando assim algum absurdo? Tinha que ter, no meu modo de entender. Eu, pelo menos, dar uma melhor transparência para que a população brasileira pudesse ter conhecimento desse tamanho. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Grande abraço. Eu que agradeço, grato, e procurei, portanto, sem economês, traduzir um pouco esse tal, como é o nome dele aí? Arcabouço. Eu prefiro dizer novo regime fiscal. Novo regime fiscal é melhor. Lembrar, Nonato, que quem chegou aqui, ligou o rádio depois, quiser ver, rever e principalmente compartilhar, essa entrevista está disponível, obviamente, na nossa live, mas também, posteriormente, ela fica disponível separadinha ali no nosso canal do YouTube, então é só procurar por Jornal Jangadeiro Oficial, que você confere direitinho. Para o resto do país todo, para acompanhar essa aula. Um abraço, Um abraço a vocês todos. Tudo de bom. São 10